Olá, 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 pessoal. Paz do Senhor Jesus. Aqui que vos fala é o pastor Willito Alvim e estamos aqui para mais uma reflexão da poderosíssima palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de responder algumas perguntas que eu recebi. Pastor Willito, de onde o senhor tem tirado os seus sermões? Pastor Willito, de onde o senhor tem encontrado tanta curiosidade? Primeiro, já falei, eu sou formado, especializado em cultura e costume do mundo antigo e conheço um pouquinho de tradição judaica. E passei 18 anos estudando a palavra do Senhor. Passei, não, até hoje estudo. Entendeu? Então aqui, ó, vou te mostrar de onde eu tiro as minhas pregações, tá bem? Tá vendo aqui? Aqui, ó. Dá para enxergar aí? Aqui é Projeto Ruperitas. Aqui é mensagem só para líderes, obreiros, líderes, amém? A Rainhas dos Sermões, a best-seller, a desejada por todos. Aqui é a mãe, eu já tenho o livro dela, amém? Aqui, As Rainhas Adornadas, aqui tem várias curiosidades bíblicas, Por exemplo, porque Jesus disse, não se pérola aos porcos, amém? Que mostarda era aquela que Jesus falou, o reino do céu como um grão de mostarda, tudo isso aí, amém? E aqui é a Rainha dos Sermões, a primeira, essa aqui é a top da galáxia. Tudo isso aqui está em livros. E agora eu estou terminando de fazer mais um livro. Terminei um, que é a Camponês do Canteiro de Chipre, já está pronto. E tem mais outro agora, Jesus no Ninho das Víboras. Esse é excelente. Esse é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco, como diz lá na Bahia, onde eu nasci, lá em Salvador. Amém? Mas vamos para a reflexão de hoje? A reflexão de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o seu capítulo de número 10. Versículo de número 16. Então tudo que eu prego aqui, aí me perguntaram se era tirado de Google, se era tirado de internet, se era tirado de YouTube. Se você tira a sua mensagem do Google, do YouTube, da internet, aí é um problema seu. Entendeu? Cada um é cada um. Eu passei 18 anos estudando, então tudo que eu tenho, tudo que eu passo para vocês é 18 aninhos estudando a palavra do Senhor. Amém? Eu falei uma vez no monte a Deus que eu queria ser uma pessoa diferenciada. Na verdade eu não sou um pregador, eu sou um pregador curioso. Então eu trago algumas mensagens de curiosidade bíblica, amém? Para edificação do povo de Deus. E graças a Deus que o povo tem se deliciado com isso e tem gostado, amém? Vamos lá, diz assim, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O tema da nossa reflexão de hoje é as 2 senhas de Jesus para vencer desafios. As 2 senhas de Jesus para vencer desafios. Hoje eu vou falar só de uma senha e no próximo vídeo eu vou falar da segunda senha. Amém? Olha aqui para mim. Segundo um escritor chamado Thomas Cook, ele vai dizer que há 6 grandes aspectos que evidencia o Evangelho de Jesus. Eu vou repetir para ficar gravado na sua mente. Segundo o escritor Thomas Cook, ele vai dizer que há 6 grandes aspectos que evidencia o Evangelho de Jesus. O primeiro aspecto que evidencia o Evangelho de Jesus é que o Evangelho de Jesus não está preso a só uma história,
mas em uma só centralidade. Eu vou repetir. O Evangelho de Jesus não está preso a só uma história, mas em uma só centralidade. Se você estudar os 4 evangelhos, segundo escreveu Marcos, Lucas, João e Mateus, você vai ver a narração de várias histórias, de várias personagens, de várias pessoas aparecendo na história, algumas com nome, outras sem nomes, algumas anônimas, outras sem ser anônimas. Mas, se você estudar os 4 evangelhos, a centralidade deles sempre vai ser Jesus de Nazaré. É por isso que quando você quer identificar uma seita, eu aprendi isso na faculdade teológica, quando eu tive uma matéria chamada Seita e Heresias. Quando você quer identificar uma seita, você identifica ela pela centralidade do ponto de partida da religião dela. Se a centralidade dela não for Jesus, ela é considerada seita e heresia. Então, Thomas Koch vai dizer que tem muita... A Bíblia ela não é presa a uma só história, mas a uma só centralidade. O segundo aspecto que evidencia o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus é um evangelho de ação e movimento. O Evangelho de Jesus é um evangelho de ação e movimento. Por exemplo, quando você estuda o Evangelho segundo escreveu Marcos, você sempre vai ver Marcos falando assim: logo, e logo, seguiu, passou, atravessou, logo depois, Jesus fez isso, logo depois, Jesus subiu, Essa palavra logo, ela aparece 42 vezes no Evangelho segundo escreveu Marcos. Por quê? Porque Marcos quer mostrar que Jesus e o seu Evangelho é um Evangelho de ação e movimento. É por isso que igreja não deve ser paralisada. Igrejas que são paralisadas, que não se movimenta, que não é ativa, que não tem ação, é bom desconfiar. Talvez ela está perdendo essa essência do Evangelho de ação e movimento. O terceiro aspecto que Thomas Koch vai dizer é que o Evangelho de Jesus é crescimento e expansão. Além de ser ação e movimento, é crescimento e expansão. Se só movimenta e tem ação dentro das 4 paredes e não tem crescimento e expansão, ele fala que há uma deficiência. Porque além de ter ação e movimento, ele é crescimento e expansão. A Bíblia diz que Jesus chegou para ser discípulo e disse: ficai em Jerusalém, que até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só a expansão. E o crescimento passou aí. O crescimento foi dando gradativamente. Esse é o terceiro segredo, o terceiro aspecto. O quarto aspecto, o Evangelho de Jesus é manifestação de 3 pilares que segue a vida cristã. O primeiro pilar é manifestação da tua fé. Jesus disse assim, vá, a tua fé te salvou. Quando Jesus faz a maioria dos milagres que ele faz, alguns milagres que ele faz, alguns milagres que ele faz, melhor, ele sempre diz, vá, que a tua fé te salvou. Para a manifestação de fé. Segundo, o Evangelho de Jesus, que tem a essência cristã, o pilar cristão, ele tem a manifestação de confissão. Jesus vai chamar seus discípulos e vai perguntar, quem dizem os homens que eu sou? Aí um vai se levantar e vai responder, um diz que eu sou é Jeremias, João Batista, algum dos profetas. Aí Jesus vai dizer, e vós?
quem dizeis que eu sou? Muitos ficaram calados, talvez até queriam falar, mas Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confissão de fé e manifestação de fé não é dentro do templo, é fora do templo. Tem gente que pula no templo, salta no templo, dá glória no templo, mas fora do templo ele não se comporta como crente que tem uma fé. Ele se comporta totalmente diferente da fé que ele professa. Então, manifestação de fé, ela é pública. É por isso que Jesus pergunta: que diz os homens que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo. Terceira manifestação, ela é a manifestação de transformação. A mulher samaritana, ela toma a palavra, e quando ela toma aquela palavra, que ela vê que Jesus é profeta, ela sai correndo para Samaria e começa a pregar. E começa a pregar, porque o evangelho, ele transforma, ele muda. Ele tira o drogado e muda o drogado. Eu acredito nisso. Ele muda o beberrão e faz o beberrão um pregador do evangelho. Ele pega aquele que não são e confunde os que são. O quinto aspecto que evidencia o evangelho de Jesus, que Thomas Hobbes vai dizer, é que o evangelho de Jesus nunca pode perder a marca do milagre e nunca perderá a marca do milagre. Quem não crê em milagre, amém. Mas eu creio em milagre. Tem uma teologia por aí dizendo que os milagres só foram para a igreja de Atos dos Apóstolos. Então vamos riscar da Bíblia que Jesus disse assim, ó: eis que vos dou poder para expulsar demônios e curar enfermos. E Jesus ainda disse mais: vocês, se acreditar em mim, obras maiores farão do que essas. Ô irmãos, você tem autoridade em suas mãos. A igreja do nosso século pode ser uma igreja de milagres. O sexto aspecto que Thomas Koch vai dizer, ele vai dizer que o evangelho de Jesus é um evangelho de desafio. Quem não quer viver o evangelho de Jesus verdadeiramente na sua essência, sai fora. Porque o evangelho de Jesus, na sua verdadeira essência, tem desafio. Esse evangelho que é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Amém? Crente tem vitória. Mas crente também vive desafios e luta. E Jesus, no texto aqui, vai ser enfático. Ele vai mostrar para os seus discípulos que o discípulo precisa aprender a conviver com os desafios. Os discípulos aqui estão em fase de aprendizado. Então Jesus chama ele e diz assim para eles assim: olha o que Jesus vai falar. Olha só o que Jesus vai dizer para eles. Eis que eu vou enviando vocês. Eu envio vocês. Agora o caráter de vocês é como ovelhas. Não é como leão, é como ovelhas. Porque Jesus quis mostrar, isso aqui não está na senha ainda, não entrei na senha ainda. Jesus quis mostrar que além de sermos líderes, somos ovelha. Porque tem gente que acha que porque é pastor, é líder, não é mais ovelha. Não quer ser mais liderado. Ele pensa que ele não é mais ovelha. Mas Jesus diz assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas. Você vai ter que aprender a enfrentar os desafios como ovelha. Vocês vão ser líderes e enfrentar os desafios como líderes, mas também aprenda que vocês são ovelhas. E Jesus diz assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Irmãos, isso deu um nó em minha cabeça. Por quê? Porque lobo é sagaz. Ovelha é um animal quieto, calmo, tranquilo, dócil. Lobo é sagaz, é destruidor, é astuto. Jesus poderia falar o contrário, sim ou não? Eu te envio como lobo, não vem de ovelha, sim ou não? Poderia, mas Jesus fala ao contrário. Eu te envio como ovelhas, no meio de lobos. Só que Jesus vai dizer assim, ó: mas eu vou dar a vocês duas senhas. Que se vocês viverem essas duas senhas, não tem desafio que parem vocês. E qual é a senha, pastor Ito? Ele vai dizer assim, ó: sejam
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui tem duas senhas. A primeira senha, ele vai dizer: seja prudentes como serpentes. E hoje nós vamos falar da primeira senha, mas eu acho que no próximo vídeo eu não vou nem conseguir falar da segunda senha, porque na primeira senha tem os subtópicos, amém? Ele vai dizer: seja prudente como as serpentes. Que serpente é essa que Jesus vai dizer que devemos ser prudente como as serpentes? Que serpentes era essa? Qual é a palavra no grego que aparece para essa serpente que Jesus está falando? Pois existe várias espécies de serpentes. Essa serpente que Jesus falou aqui no grego é uma serpente chamada zoelete. Zoelete. Essa serpente, ela tinha algumas características ou alguns segredos que sinalizava ela e tornava ela uma serpente mais prudente no mundo antigo. A primeira coisa dessa serpente é que essa serpente zoelete, essa serpente aqui do texto, ela só aparecia em uma só estação. Eu vou repetir. Ela só aparecia em uma só estação. Isso aqui eu estou te passando uma pérola. Ela só aparecia em uma só estação. Nós vivemos 4 estações. Nós temos 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Essa serpente, ela só aparecia em só uma estação. Ela não era exibida. A maioria das serpentes são exibidas. A maioria das serpentes são exibidas. Ela se exibe. A maioria das serpentes, ela não escolhe estação para aparecer. Mas essa aqui só aparecia em uma estação. E quando ela aparecia, nessa estação que ela aparecia para cumprir o propósito que ela tinha, a finalidade que ela tinha. E aparecendo só em uma estação, ela cumpria todo o seu propósito. Ela não precisava aparecer as 4 estações para cumprir o propósito que ela tinha como finalidade cumprir. Mas ela, em uma estação só, ela cumpria todo o seu propósito. Então aprenda uma coisa: não precisa se aparecer demais. Tem gente se aparecendo demais e não cumpre nada. Tem gente falando demais e não faz nada. Tem gente se exibindo demais e não faz nada. Tem gente querendo ser demais e não é nada. Tem gente que diz: se o culto eu não tiver, não acontece. Se eu não pregar, não acontece nada. Se eu não pregar, não acontece nada. Para de bobagem, rapaz. Para de besteira. Eu já vi gente, eu já presenciei gente de falar assim: tô indo pro culto hoje e vou chegar lá, vou dar uns glória. Porque se eu não chegar lá dando uns glória, o povo não se desperta, não dá glória. Eu vou chegar lá para arrebentar. Vou arrebentar. Coitada, coitado. Porque um dia Jeová quebra ele, quebra ela. Porque não precisa se exibir. Você tem que cumprir o propósito finalizado e estabelecido por Deus. Deus te colocou aqui na terra para você com um propósito. E esse propósito precisa ser finalizado. Não precisa se exibir tanto. Ela não se exibia tanto. Ela aparecia só em uma estação. Mas em só uma estação ela cumpria todo o seu propósito. Tem gente se aparecendo, mas tem gente escondida. E Jesus me disse que vai começar a fazer essas pessoas que estão escondidas aparecer. E vai aparecer para cumprir propósitos. Porque tem muita gente que fala demais, é só balela. Balela, não é isso que chamam? Balela. Amém? O segundo segredo que tinha nessa serpente, ela tinha 5 segredos. Nessa primeira senha, ela tem 5 segredos. Olha o que eu falei, a coisa é grande. A segunda senha, o segundo segredo que tinha nessa serpente, é que essa serpente, ela trocava, preste atenção, ela trocava de roupagem constantemente. Era a única serpente que constantemente trocava de roupagem. Ela não gostava de viver a mesma roupagem.
ela sempre trocava de roupagem constantemente. Tem gente que entra ano e sai ano, ele é a mesma coisa. Ele nunca troca a sua roupagem. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Tem gente que é assim. É por isso que quando vem os desafios, bate na porta dele e não vence nenhum. Porque ele quer ser o que ele quer. Ele quer ser o que ele quer. Ele não quer ser o que Deus quer que ele seja. Ele quer ser o que ele quer. Entendeu? Então ele nunca troca de roupagem. Jesus disse assim, ó. Perguntaram para Jesus, seus discípulos jejuam? Por que seu discípulo... Ou, melhor, seu discípulo não jejum? Por que seu discípulo não jejum? Aí Jesus disse assim, pode os filhos jejuar quando o noivo está com ele? Aí mais para frente Jesus falou assim, ó. Pode odres velhos colocar vinho novo? Sabe o que Jesus está dizendo? Não se coloca coisas boas em coisas velhas. Aí depois Jesus mais embaixo vai dizer, não se coloca remédio novo em pano velho. Sabe o que Jesus está dizendo? Roupagem nova é para gente novo. Aleluia. Jesus está dizendo assim, ó. Quem vive sempre, constantemente de roupagem nova, eu tenho um vinho novo. Sabe que às vezes você não vive uma nova história? Sabe que às vezes você não vive novos momentos? Porque você não troca de roupagem. Troque a sua roupagem hoje. Esquece as coisas velhas. Larga as coisas velhas para trás. Viva coisa nova. Eis que faço nova todas as coisas. Fica com essa reflexão. E a segunda senha nós vamos dar no próximo vídeo. Amém? Que Cristo vos abençoe em nome de Jesus.